Boa tarde, Marisa. Meu bom Luiz, caros ouvintes, boa tarde. E a propósito do registro do Dia da Liberdade de Imprensa, não podemos deixar de mencionar que há um projeto de controle dos meios de comunicação, principalmente das redes sociais, tanto por parte do governo quanto por parte de alguns parlamentares. E um exemplo claro disso é o tal projeto das fake news, que quer censurar os meios de comunicação, sem falar que já vem ações nesse sentido, principalmente na justiça, fechando canais no YouTube, desmonetizando canais. Então nós temos essa parada aí para enfrentar e nada mais oportuno do que lembrar isso hoje, no Dia da Liberdade de Imprensa. E vamos falar hoje basicamente de orçamento e dos santos juninos. A lei do orçamento. Orçamento é uma lista de gastos e de ganhos de uma pessoa, de uma família, de uma empresa, com os planos de coisas ou o plano de coisas que tem para fazer ou comprar. Então, é preciso saber antes o que será feito para poder definir, distribuir, organizar os recursos. O que será feito, claro, através de um planejamento que pode ser ajustado ao longo do ano, na medida em que os fatos forem acontecendo. E é assim também, é o foco nosso de hoje, ocorre em uma prefeitura que usa os impostos que arrecada de todos nós. Pagamos impostos em quase tudo que nós compramos. A gente, às vezes não, a maioria das pessoas nem sabe. Aquele preço ali da blusa, do vestido, do sapato, tem um percentual de imposto que é assustador. E ainda se paga imposto sobre o salário, no caso do imposto de renda, de pessoa física e no caso de empresas, né? Que também é chamada de pessoa jurídica. Isso tudo é arrecadado e o governo vai administrar como gastar isso em benefício, óbvio, da comunidade. O orçamento público. Pela lei, a proposta de orçamento de uma prefeitura, do estado ou do governo federal é feita pelo síndico que a população elege para isso, que é o prefeito, o governador, o presidente, que em seguida envia o projeto de orçamento para as casas legislativas. No caso do município, envia para a Câmara de Vereadores. E é a Câmara que faz uma reunião chamada audiência pública para permitir que a população saiba o que vai ser arrecadado, ou que se prevê arrecadar, e saiba o que vai ser gasto e como vai ser gasto. E nessa audiência ela pode concordar ou discordar de alguns pontos dessa proposta e dar suas sugestões. Pois é ela que ao final vai ser a beneficiária ou a prejudicada, né, com esses gastos, com esse orçamento. E qualquer pessoa pode e deve participar dessa audiência e dar suas sugestões, pois somos nós, os cidadãos, os fiscais da aplicação do uso do dinheiro público. Se as pessoas se omitem, ficará como o prefeito e os vereadores quiserem. E aí eles vão gastar de acordo mais com a conveniência deles, apesar de ter leis que eles devem seguir e obedecer. Discussão em etapas. O orçamento público da prefeitura é discutido em audiências públicas, primeiramente sobre a LDO, a chamada LDO, que é Lei de Diretrizes Orçamentárias, que orienta como fazer a lei orçamentária, que é o orçamento propriamente dito. Essa lei orçamentária é conhecida pela sigla LOA, L-O-A. Em Livramento, a primeira discussão para o orçamento do próximo ano, que é definido neste ano, foi no dia 2 de junho,
sexta-feira, na sessão da sexta-feira, uma sessão especial só para isso. E a população foi convocada pela Câmara. A Câmara, claro, publica um edital e se limita àquilo, não faz nenhuma propaganda, nenhuma convocação, não estimula a população a participar. Mas alguns veículos de comunicação divulgam, e foi divulgado, mas ninguém da comunidade foi lá. E quem não participa fica sem moral para reclamar depois da saúde ruim, da educação ruim, do lixo na rua, da falta de pavimentação, enfim. E ainda este ano, esse orçamento será elaborado após ou durante discussão em outra audiência pública também na Câmara de Vereadores. Você, cidadão, terá mais essa chance de participar e dar as suas sugestões. Os santos juninos. O que o povo quer mesmo é festa, como agora nos festejos juninos. E poucos são os que se interessam pelos exemplos de vida dos santos Antônio, João e Pedro, os padroeiros juninos. Já as bandas e grupos de forró estão na ponta da língua da maioria das pessoas. Pois é assim que caminha a humanidade. Tal qual nos tempos de Antônio, de João e de Pedro. Este João é o Batista, precursor e padrinho de Cristo, não é o evangelista, um dos 12 apóstolos de Jesus. João Batista defendeu com determinação entre os judeus a virtude, a retidão e a purificação da alma pelo batismo. Foi tão reto que causou temor no rei da época, que mandou prendê-lo e depois matá-lo. Antônio e Pedro. Antônio, no caso, foi um sacerdote português, nascido em Lisboa, em 1195, e morreu em Pádua, na Itália, aos 35 anos de idade, no dia 13 de junho. Foi presbítero e doutor da Igreja Católica, e se destacou como um notável orador e visto como um santo pelas suas ações na igreja e na comunidade. Dessa forma e por essa razão, ele foi beatificado e canonizado poucos meses após a sua morte pelo então Papa Gregório IX. Já Pedro, conhecido antes como Simão Pedro, depois São Pedro, cuja data é celebrada em 29 de junho, foi o pescador que Jesus acolheu como um dos 12 apóstolos. A Igreja Católica o tem como o primeiro bispo de Roma e o primeiro Papa. E, por último, a vida é cheia de casos repletos de sabedoria e que a internet nos ajuda muito a ter acesso, como é o caso da anedota que adaptei para a reflexão de hoje. A mensagem diz que o gerente e 2 funcionários de uma empresa saíram para almoçar. Enquanto iam pelas ruas, eles viram uma antiga lâmpada a óleo. E dessa lâmpada, de repente, sai um gênio que disse a eles: eu tenho o poder de atender a 3 desejos de vocês, um de cada. Um dos funcionários se apressa, levanta o braço e grita: eu primeiro. Eu desejo ir de férias para as ilhas das Bahamas, lá no Caribe. Num estalo de dedos, o gênio o envia para lá. Maravilhado com aquilo, o outro funcionário que ficou se apressa também e diz: sou eu, agora. Eu quero estar no Havaí, com o amor da minha vida. E o gênio o transporta imediatamente para aquele arquipélago havaiano maravilhoso. E por último, o gênio ouve o desejo do gerente. E este diz:
Eu quero aqueles 2 funcionários de volta ao escritório para uma reunião logo após o almoço. Moral dessa história, ou dessa anedota. Saiba o que de fato você quer da vida, o que de fato é essencial para a sua vida. E principalmente, sempre deixe o seu chefe falar primeiro. Pensem nisso. E é o que trouxemos para hoje, meu bom Luiz, minha cara Marisa. Tenham todos uma boa tarde.